doze, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: quem me quer dar, e eu lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscavam oportunidades para entregar. E no primeiro dia de festa dos pães, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa. Os meus discípulos, fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegando tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo ele, disse: em verdade vos digo, em verdade vos digo, que um de vós vai me trair. E eles, entristecidos, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. E em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele, e está escrito: mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Como seria para esse homem se não houvesse nascido? E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, meu amigo? E ele disse: tu me disseste. Aleluia. Aqui a palavra de Deus, o tema da palavra diz assim: Judas trama para entregar Jesus. E eu estava lendo essa palavra logo quando o pastor chegou mais cedo em casa, né? Eu estava falando sobre isso, a gente estava falando mais cedo no café da manhã sobre isso. E aí essa palavra me chamou muito a atenção, porque logo quando eu acordei eu ouvi uma palavra que falava sobre com que a gente tem traído Jesus. E essa pergunta ficou assim na minha cabeça. Ela ficou o dia todo martelando na minha cabeça. Com que nós temos traído Jesus? A gente muitas das vezes a gente fala de Deus, a gente louva aqui na frente, pregando a palavra de Deus, a gente evangeliza, a gente não falta nenhum culto, a gente faz tudo isso, mas a gente traz Jesus em tão pouco. E na pregação que eu ouvi, ele falava assim: Judas, pelo menos, ele pediu 30 moedas. E você tem traído Jesus com o quê? Meu Deus! É no emprego? Não precisa me responder, porque antes de cortar lá, essa palavra já cortou aqui. E aí eu fiquei pensando: com que nós temos traído Jesus? É com amizade? É com emprego? Temos trocado o bem que Deus tem entregado em nossas mãos? Temos nos prostrado diante de Deus que não é um Deus vivo? E o pior disso tudo é saber que nós conhecemos o Deus vivo. Aleluia! O que você tem feito para Deus? E eu fiquei me perguntando o dia todo isso, porque a gente passa a mais do nosso tempo assim pedindo para Deus. A gente pede muito para Deus. Eu falo isso porque eu faço isso. E a gente pede: Senhor, abençoa o meu emprego, Senhor, abençoa a minha família, Senhor, ser comigo nisso, Senhor, ser comigo naquilo. A gente pede para Deus. E a gente estava comentando mais cedo sobre situações que a gente pede muito para Deus e às vezes Deus não faz. E a gente se questiona: Senhor, por que tu não fez? Mas Deus, Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele nos conhece melhor do que ninguém. É verdade. Deus, Ele me conhece, Ele te conhece. Ele sabe o que tu é capaz de fazer. É por isso que muitas das vezes Deus, Ele fecha portas pra gente. Ele nos coloca em lugares que nós não queremos estar, porque Ele conhece o íntimo do nosso coração. Aleluia! Ele sabe pelo que nós trairíamos Ele. E eu fiquei perguntando: Senhor, por que eu tenho te traído?
que ia quebrar a corda ali, o fio. E aí ele falava assim, eu vou fazer de novo. Mas agora eu estou fazendo como se fosse o inimigo. Falando assim, cada vez que ele colocava a corda, ele falava algo. Tipo, faz, te envolve nesse relacionamento que não é da vontade de Deus. Frequenta-se em lugares que não é da vontade de Deus. E toda vez que ele falava isso, ele ia amarrando mais. Ia amarrando, ele ia. E aí quando chegou ao ponto, ele falou, tenta quebrar a corda agora. E o rapaz tentava quebrar e não conseguia. Ele falava, é assim que o inimigo faz. Ele vai te dando corda. Ele vai te dando corda. Vai falando, é só um pouquinho, não faz mal. Faz, frequenta. Isso não vai te fazer mal algum. E quando a gente vê, a gente já está tão preso no pecado, a gente já está tão preso naquilo que não agrada a Deus, que a gente não consegue mais sair. E Deus, Ele nos ama tanto, tanto, que Ele não aceita nos perder. E às vezes Deus, Ele faz o que for necessário para te trazer para a presença dEle de novo. E sabe por que talvez esse seu problema, o que você está passando, ainda não foi resolvido? Porque você ainda não entregou verdadeiramente na mão do Senhor. Porque verdadeiramente você não se colocou na presença dEle. Porque talvez você só esteja pensando em você mesmo. Esteja pensando no seu bem-estar. Você não está pensando no que vai ser melhor, no que Deus quer de fato para a tua vida. Talvez te tirar desse emprego, te tirar desse relacionamento, te tirar do pé dessas pessoas, seja o melhor para você. Talvez Deus esteja querendo fazer isso para te trazer para perto dEle. Então não questiona os métodos de Deus. Ele sabe como fazer. Ele sabe como agir. A gente vem para a igreja muitas das vezes. Eu estava pensando ali, eu falei, às vezes a gente fala que a gente conhece Deus, a gente fala que a gente sabe o Deus que a gente segue, mas às vezes a gente brinca com o Deus que tem todo o poder. Às vezes a pessoa vem para a igreja por vir. Às vezes a pessoa vem para a igreja porque precisa de algo. E você, quando saiu da sua casa hoje, quando eu estava me arrumando para mim, eu falei, Senhor, eu não quero ir para aquele lugar e ficar ali só para dizer eu fui no culto hoje. Eu quero ir lá para me sentir a tua presença. Eu quero ir lá para me te sentir pertinho de mim cada vez mais. Eu quero ir lá porque eu preciso de ti. Eu tenho sede da tua presença. E eu fiquei pensando ali, eu falei, quantas das vezes eu fui para a igreja por ir? E aí você pergunta, é errado? Não, não é errado. Você nem sabe, mas é o Espírito Santo que está te trazendo. Ele só fala, faz a tua parte. Caminha para lá. Caminha. Caminha que eu vou fazer acontecer. O que você está fazendo para salvar o que você tanto pede para Deus? Porque às vezes a gente pede, por exemplo, muito emprego. Mas se você não deixar o seu currículo, não vão lhe chamar. Ou a gente tem que fazer a nossa parte. Você pede para Deus salvar a sua família, mas o que você tem feito para melhorar o seu relacionamento dentro da sua família? Você pede para Deus melhorar as condições do seu trabalho, mas o que você está entregando lá? Um dia eu falei para minha tia assim, eu falei, tia, às vezes a gente fala assim, nossa, no meu trabalho tem uma pessoa tão ruim, o ambiente é tão ruim, a gente se preocupa tanto em julgar o outro. E teve uma vez que eu falei para ela, teve uma vez que eu parei e olhei e falei, Senhor, será que o problema não está em mim? Será que eu não estou focando demais nas pessoas e julgar as pessoas e o problema não está em mim? Então eu falei, toda vez que eu quiser apontar, que eu quiser uma situação, eu vou perguntar primeiro, será que o problema não está em mim? Essa situação, eu não sei o que você está passando, mas quando eu estava ali, eu falei, Senhor, eu não sei se é a palavra certa. E quando as meninas começaram a louvar, e o louvor hoje foi muito falando sobre
para te falar pro teu vizinho, para te falar pro teu amigo, e você tem negado? É verdade. Onde você tem negado a Jesus? Eita, Pai. Eu estava vendo uma pregação e o irmão falava assim, que o outro irmão chegou para ele e falou assim, ei pastor, eu vou sair da igreja. E o pastor falava para ele, por quê? Ele falou assim, porque a irmã canta desafinado, porque o fulano não prega bem, e começou a apontar vários defeitos. E o pastor falou o quê? Pega um copo de água e começa a dar dentro da igreja, sem derramar. E quando você finalizar, você pode sair da igreja. Ele pegou o copo e começou a andar. Você não estava lá cultuando, ele começou a andar com um copo de água, deu a volta e não derramou nem um pouquinho de água. Ele chegou para o pastor e falou, tá aqui, ó. Aí ele falou, me responde uma coisa. Tu viu a irmã desafinando no louvor que ela estava cantando? Ele falou, não. Tu viu a irmã falando mal da outra? Ele falou, não. Ele começou a perguntar, você viu aquelas coisas que você havia me falado antes? Ele falou, não. Ele falou, sabe por quê? Porque você estava focado no copo de água e não derramar o copo de água. Então, quando nós vemos para a igreja, para louvar verdadeiramente o Senhor, para buscar a presença dEle, para adorar Ele verdadeiramente, nós nos importamos. Nós não vamos ficar olhando se o irmão canta mal, nós não vamos ficar olhando se a irmã prega mal. Nós vemos com um objetivo, que é adorar o Rei dos Reis. Nós vemos com um só objetivo, que é cultuar a Ele. Aqui o homem não brilha, quem brilha é Jesus. Se você vem para a igreja, vou para a igreja porque a irmã canta bem, porque a irmã dá aquela palavra que eu gosto, você está vindo errado, irmão. Porque aqui a gente vem para adorar o Rei dos Reis. Aqui quem brilha é Ele. Aqui quem faz é Ele. Se você colocar suas expectativas no pastor, na pastora, no irmão, você vai se frustrar. Agora, se você colocar sua expectativa em Deus, se você falar, Senhor, eu vim aqui para te adorar, eu sei que tu pode fazer, você vai conseguir, porque Ele quem faz acontecer. Não coloque os seus problemas, não coloque nada no pastor. O pastor não está aqui para orar por nós, para interceder por nós, para caminhar conosco. Mas só tem uma pessoa aqui que pode resolver o meu e o teu problema, e esse é o Deus de Deus, Senhor do Senhor. E Ele está aqui nessa noite, Ele quer resolver a tua causa. Ele está aqui, Ele quer tratar contigo. Ele quer conversar, Ele quer ter intimidade. E às vezes você fala, Senhor, por que tu não fala comigo? Por que na minha casa não acontece? Deus está dizendo, porque você está preocupado em ouvir o que o homem fala. Você está preocupado em ouvir, você está colocando sua confiança no homem. Não deposite sua confiança no homem, porque ele falha. O pastor falha, eu falho, todos nós falhamos aqui. E se eu colocar minha confiança nele, eu vou me frustrar, porque ele é ser humano assim como eu. Mas quando eu coloco minha confiança nos Deus de deuses, no Senhor dos senhores, eu não me frustro, porque Ele nunca erra, porque Ele nunca falha. É incrível que quando nós começamos a ler a Bíblia, a gente fica impressionado. Eu digo, Senhor, Tu és muito grande.
Se tu restaurar o meu emprego, eu vou para tua casa. Só da boca para fora, porque Deus ele conhece o teu coração. É verdade. E Ele sabe que se você está fazendo isso só para conseguir, Ele não vai abrir as portas. Ele não vai restaurar a família. Ih, meu pai. Quando for verdadeiramente do seu coração, quando você verdadeiramente se colocar na presença de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Eu quero te conhecer primeiro. Quando você se colocar na presença de Deus e falar: Senhor, eu sou tão pequeno, mas eis-me aqui para viver a tua vontade. Amados irmãos, Deus ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele continua tendo o mesmo poder diante. Ele continua fazendo o que ele fazia no passado. Deus ele não mudou. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Quem mudou fomos nós. Nós que começamos a colocar outras prioridades, outras coisas na frente de Deus. Eita, Deus forte. E eu comecei a pensar lá, quando eu estava meditando sobre o porquê Judas traiu a Jesus. Eu falei: Senhor, nós te traímos por tão pouco às vezes. Por tão pouco. E eu falei que eu não venho te trair por nada. Que eu não venho te trair por nada que o mundo oferece para mim. Porque não é fácil. O inimigo, ele não vai chegar aqui contigo e te dar um copo de suco de uva se você não gosta de suco de uva. Ele vai te dar, vai te oferecer aquilo que tu mais gosta, que tu mais quer. Ele vai chegar aqui com manjar para ti. Ele vai oferecer na tua frente. E aí que tu vai ter que escolher a quem tu serve verdadeiramente. Porque servir a Deus é renunciar às coisas do mundo. Servir a Deus é renegar as coisas do mundo. Não é fácil servir a Deus. Se você ouvir por aí alguma igreja falando: é muito fácil servir a Deus, só vai acontecer coisas boas. Pode ter certeza que é mentira. Você vai ter muitas aflições, porque o próprio Jesus falou isso, que no mundo nós teremos aflições. Mas ele fala também: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A diferença nossa para o mundo é que nós passamos por tribulações, sim, mas nós temos Jesus do nosso lado, aquele que pode todas as coisas, aquele que acalma a tempestade, aquele que abre o mar vermelho, aquele que multiplica pães e peixes. Ele continua sendo o mesmo Deus, ele não mudou. Então nessa noite, a madureza que eu quero te falar é: não traia Jesus por nada, não vale a pena. As coisas do mundo são passageiras. Os manjares do mundo são passageiros. Servir a Deus, como eu falei, não é fácil. É muita renúncia. Você tem que querer muito. Você tem que buscar muito. Não pense que: eu vou ficar aqui em casa, sabe? Não quero ir para a igreja. Um dia Deus vai chegar, me pegar pelo braço e dizer: não, hoje eu mudo a tua história. Ele não vai fazer isso. Você precisa fazer sacrifícios para Ele. Porque tem que ter essa troca. Você tem que oferecer para receber.
Porque nós estamos acostumados com a voz dele. Nós estamos acostumados com eles ali, nos cobrando, nos advertindo, mas também nos dando carinho, nos dando atenção. Então, amada igreja, eu quero te falar nessa noite: não troca Jesus por nada, não vale a pena. O mundo é passageiro. Não vale a pena trocar Jesus pelas coisas do mundo. Não vale a pena trocar Jesus pelos manjares desse mundo. Jesus, ele